Como a tia já falou, a nossa aula é de geografia e o conteúdo é paisagem cultural e paisagem natural. Nós vamos entender um pouquinho o que é a paisagem cultural. Então acompanha lá. A paisagem cultural são os elementos da paisagem que foram criados pelos humanos, ou seja, por nós, como as casas, os prédios, as ruas, as pontes, entre outros elementos. Então a gente não pode esquecer o que, meus amores? Que a paisagem cultural são os elementos que foram criados pelo homem, tá? As casas, os prédios, as ruas, os carros, os ônibus, tá bom? Bora ver algumas imagens de paisagem cultural para a gente entender melhor o que são esses elementos. Então, olha só, a primeira paisagem que eu trago é essa, ó, uma cidade, tá bom? Então, isso aqui é uma paisagem cultural. Por quê? Porque essas construções aqui, ó, os prédios e as casas, foram todos criados pelos homens, tá bom? A próxima imagem aqui, ó, essa rua movimentada. Então, aqui o que a gente pode identificar? Os prédios, os semáforos, os carros, o asfalto, os prédios aqui, ó, do outro lado, o poste. Então, todos esses elementos aqui são culturais, porque todos foram criados pelo homem. E essa outra imagem aqui, ó. Essa outra imagem aqui, ela também é uma imagem cultural. Por quê? Porque, olha, por mais que ela tenha os elementos naturais, como as nuvens, as montanhas, a vegetação, ela é cultural porque tem o quê? Aqui, ó, essa ponte aqui, ó, essa ponte com esse castelinho bem aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui foi criado pelo homem em um espaço natural, tá? Mas aqui a construção aqui da ponte, ela é cultural, tá bom? Então, não pode esquecer isso, tá? E agora a gente vai ver o que são as paisagens naturais. Então, a paisagem natural são os elementos da paisagem que foram criados pela natureza, como as nuvens, os rios, as árvores, as praias, os animais, tá? Então, tudo isso aqui é da natureza, tá bom? Então, olha só, bora ver as imagens. A primeira imagem, olha só, é uma cachoeira aqui. Aqui tem as montanhas, a vegetação, né, as árvores. Tem outras cachoeiras aqui ao fundo. Tem o lago aqui, né? E bem aqui tem o sol. Então, tudo isso aqui é elemento da natureza. A próxima imagem. Olha, que imagem é essa? Quem sabe me dizer? Isso, é uma praia, muito bem. E quais são os elementos naturais que nós podemos ver? Aqui o céu, né? As nuvens, o mar, a areia, né? Então, todos esses são o quê? Os elementos naturais, tá? Então, não pode esquecer que os elementos naturais foram criados pela natureza, tá? Agora, olha só, vocês vão fazer essa atividade. O que é para fazer nessa atividade? Vocês vão escrever C para paisagem cultural e N para paisagem natural. Então, vocês vão observar aqui, ó, essas imagens. E aqui dentro do parêntese, vocês vão colocar C para cultural e N para natural. O C para paisagem cultural foram os elementos criados pelo homem. E N para paisagem natural, os elementos criados pela natureza, tá? Então, agora a gente vai acompanhar as próximas atividades, tá bom? Que é no nosso livro de atividades, tá? Bora lá! Muito bem, então depois dessa atividade da folha que a tia Larissa acabou de mostrar para vocês e explicando o que é para fazer, vocês vão pegar o livro de atividades, que é esse aqui, tá? Vocês vão pegar esse livro de atividades e vão abrir lá na página 189. Pede ajuda pro papai. Nessa página aqui, ó, 189, que tem esses dois quadrados, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar figuras,
paisagem natural, aí vocês vão fazer aqui em cima, pode colar, pode fazer um desenho. E aqui embaixo de uma paisagem cultural, tá? Então, olha lá, paisagem natural. Como a tia já falou, são aquelas paisagens que foram criadas pela natureza. Floresta, rios, lagos, nuvem, praia. E aqui embaixo, a paisagem cultural, que foram aquelas criadas pelo homem. Uma cidade, pode também colocar a paisagem de um trem, né? Pode ser também, deixa eu ver o que mais pode ser. Pode ser o espaço onde vocês moram, a casa de vocês podem desenhar também, que foi uma coisa que foi construída pelo homem, tá bom? Depois que fizer essas atividades aqui do livro, essa página aqui, você vai virar para a página 190, essa daqui, ó. Você vai fazer a página 190, aí você vai fazer a terceira, a quarta e a quinta questão, tá? Então, o que vocês vão fazer? Na terceira questão, vocês vão marcar com um X, tá? As palavras que representam elementos naturais que existem na nossa escola. Então, vocês vão pensar aí um pouquinho, quais são os elementos naturais que tem na minha escola? Aí você vai fazer um X. Aí você vai ver, árvore. Tem árvore na nossa escola? Aí, se tiver, você marca um X. Se não, você não marca, tá? Então, você vai marcar todos os elementos naturais que existem na nossa escola, tá bom? Na quarta questão, vocês vão observar a rua da casa onde vocês moram, né? Então, vocês vão lá na janelinha da casa de vocês, aí vocês vão observar toda lá a rua de vocês. Aí, observou, aí vocês vão escrever aqui na letrinha A quais foram os elementos naturais que vocês conseguiram identificar. Se tem árvore, se tem rio, se tem, vamos dizer, algum animal na rua, aí vocês vão escrever aqui, tá bom? E quais são os culturais? Se tem casas, se tem prédios, se tem árvores, se tem casas, carros, motos, bicicletas, aí vocês vão escrever aqui, tá bom? Lembrando, os naturais vocês vão escrever aqui na letra A. Árvore, passarinho, cachorro, gato, nuvem, sol, aí vocês vão escrever aqui. E embaixo os culturais, casas, prédios, ruas, bicicletas, tá bom? E na quinta questão, vocês vão representar por meio de um desenho, aqui dentro desse quadrado, tá? Os elementos culturais que você consegue observar na rua da sua casa. Por exemplo, na rua lá da sua casa, se você viu carro, ônibus, outras casas, se você viu prédios, você vai desenhar aqui nesse espaço, tá bom? Você desenha a sua casinha bem aqui e aqui do outro lado você vai desenhar os elementos culturais que você conseguiu